Depois foi um dos primeiros a fazer o MBA da Nova, como os MBAs arrancaram. Ele foi daquela turma de engenheiros, como já expliquei, que foram fazer completar a sua formação com o MBA da Nova, e a partir daí tem-se dedicado à gestão, quer como gestor de empresas, quer como consultor de empresas, quer como teórico, em que tem feito grandes contribuições teóricas, vários modelos de gestão, e também escrito livros como este, A Gestão de Empresas Familiares, que já vai na sua edição. Portanto, o engenheiro Luís todo bom. Depois de fazer engenharia, como eu expliquei, a tradição da nossa geração foi fazer o MBA, a partir daí evoluiu naturalmente para a carreira de gestão, para a carreira de gestão, foi não só gestor, mas foi também consultor de empresas, tem sido, e também tem sido um teórico notável dos modelos de gestão que tem explicado e descrito e dos livros que tem feito. Ele foi presidente da Portugal Telecom, ele foi, no fundo, o grande criador da Portugal Telecom. Depois também foi ele que arrancou com o processo de privatização da Portugal Telecom, que hoje é a PT Altice, mas foi ele, no fundo, o grande criador da Portugal Telecom, depois e começou a privatização. Eu lembro que ele começou a privatização. Era um método original, que era o processo de book building, que era construir um livro com as ofertas dos vários componentes que engraçam a privatização, que era um método, na altura, que quase ninguém conhecia em Portugal, e eu tive que, em Conselho de Ministros, ajudar o Ministro das Finanças a explicar o método de building que a PT, como ele estava implementado. Percebi que os ministros estavam muito desconfiados do método, não percebiam aquilo, e eu lá tive que ajudar o Ministro das Finanças naquela matéria. Eu conheci o engenheiro Luís todo bom já nos anos 60 do século passado, depois tinha vindo da troca da Universidade da Vila. Ele era então coordenador do gabinete de estudos do PSD na área da indústria e energia, foi quando eu comecei a colaborar com ele nessa fase, para ele como colaborador de estudos de indústria e energia, e a partir daí temos tido uma longa relação profissional, de amizade e de cooperação. Quer dizer que depois ele foi membro do governo, depois secretário de Estado da Indústria e Energia no primeiro governo minoritário do professor Cavaco Silva, e depois, de certa forma, sucedido como Ministro da Indústria e Energia. Depois o Ministério da Indústria e Comércio foi partido em dois. Eu fiquei com o Ministério da Indústria e Energia, porque as minhas áreas de atuação eram sensivelmente aquelas que eu tinha anteriormente como Estado de Estado da Indústria e Energia. Depois continuou a ajudar o governo, teve, como disse, na presidente da Portugal Telecom, e arrancou com o processo de privatização, e, portanto, a partir daí tem feito uma longa carreira nessas componentes de gestão, de consultoria de empresas e também na elaboração dos modelos teóricos de gestão, que aliás também nos vai hoje explicar. Nós também temos uma coluna no Expresso, Economia Real, em que alternamos, escrevemos de mês a mês. Eu e uma coluna, temos os dois, que arrancou com nós dois e se mantém já há mais de 10 anos no Expresso, sobre o título Economia Real. Vamos escrevendo sobre os problemas económicos de gestão em português. Portanto, é o professor engenheiro Luís Tobon, hoje em dia também tem sido professor do ISCTE, e, portanto, hoje está na aula do ISCTE Executive Education, também rege no Instituto de Corporate Governance um curso muito interessante para professores não executivos. Eu já expliquei o que eram os professores não executivos, os não executivos da ADEX, as NETs, naquela aula que de Corporate Governance. E, portanto, o Instituto Português de Corporate Governance lançou este curso, foi o grande dinamizador desse curso, que é um curso muito interessante para os não executivos, que eu, aliás, também já frequentei. Depois não tive já paciência para fazer exames, já tive paciência, mas frequentei com grande agrado e proveito e para mobilizar também na questão de corporate. Portanto, é um orador com uma vastíssima experiência de base de engenheiro, que é muito competente, como sabe, nestas coisas, depois com uma vastíssima experiência de gestão empresarial e conhecer também profundamente a economia portuguesa, e ter-se dedicado agora à investigação sobre empresas familiares, e por isso ter este seu excelente livro, História das Familiares, que eu já vou fazer aqui uma interação muito interessante sobre esse tema. Agradeço a todos a presença, sobretudo aqueles que estão aqui fisicamente, dado que eu sinto, professor engenheiro todo bom, gosto de ter pessoas na sala quando está a dar as aulas. De facto, é muito diferente a gente dar só por vídeo ou ter pessoas em frente, estamos a sentir as reações. Talvez não me tinha contado no curso, mas quando nós foi contra o Covid, passámos a dar tudo online. E depois o primeiro curso que eu tive presencial
é que eu me apercebi da dificuldade dos alunos. Do online não tinha percebido. Portanto, o percurso que fiz presencial, fiz o exame mais fácil do que tinha feito no online. Apercebi-me de dificuldade dos alunos que no online a gente não se apercebe. E, portanto, percebo também o interesse dele ter pessoas na sala, portanto, agradeço também a vossa presença e que eles estão online também, depois no fim podem, todo bom estará à vossa disposição para as questões que queiram pôr, fazem favor. Muito obrigado, Luís. Podes começar. Sim, senhor. Falar sobre empresas familiares. As empresas familiares representam em todos os países, eu diria, do mundo, representam sempre mais de 50% de todas as variáveis macroeconómicas. Mais de 50% do emprego, do VAB, do PIB, do valor, de tudo. Do emprego e tal. Em Portugal representam cerca de 70%. 70% do PIB, do VAB, do emprego, das exportações. Mas no caso português tem uma particularidade ainda mais especial. As empresas familiares são a espinha dorsal da nossa economia. Nós temos grandes grupos, os grandes grupos nacionais que são familiares, é o Grupo Mel, o Grupo FANAI, o Grupo Amorim, etc. Médias empresas portuguesas são praticamente todas familiares. E depois temos as PMEs, as famosas PMEs, que toda a gente é deusa, percebi bem porquê, e que também são grande parte de empresas familiares. E, portanto, as empresas familiares são uma realidade. A probabilidade de cada um de vocês vir a trabalhar numa empresa familiar é, portanto, muito elevada. Aliás, reparem, em termos de empresa, o que nós temos é empresas familiares, empresas estrangeiras e, eventualmente, algumas empresas controladas ou eventualmente controladas. E, portanto, a probabilidade de irem a trabalhar numa empresa familiar é grande. Portanto, e as empresas familiares têm vindo a evoluir, como todas, nomeadamente as empresas estão na área da indústria, dos serviços de valor acrescentado, no sentido de incorporar cada vez mais tecnologia. Porque só assim é que conseguem competir nos mercados. Incorporação de tecnologia quer dizer engenharia. Essa ideia que a inovação e tal, é só design e tal. Inovação é inovação técnica. Hoje a gente altera, digamos assim, os procedimentos deles tecnológicos. Então, a inovação é um bocadinho pequenina, inovação incremental, não sabe? E, portanto, os engenheiros são uma peça crucial para a afirmação das empresas familiares em Portugal. Portanto, fiquem com essa noção. Os engenheiros são uma peça crucial para a afirmação das empresas familiares em Portugal. Acresce uma segunda realidade sobre as empresas familiares, que é a seguinte. Grande parte dos membros das famílias empresárias não vão para a engenharia. Por razões várias. Aliás, isso é um dos temas que eu tenho andado a tentar ver, para se perceber um bocadinho melhor porque isso acontece. Mesmo quando o fundador é engenheiro, várias vezes os seus sucessores não vão para a engenharia. Não fazem engenharia. Há um colega nosso, do nosso tempo, não pode dizer quem é, tem 6 filhos, engenheiro do técnico, não tem nenhum filho engenheiro. Não tem nenhum filho engenheiro. E é curioso que este fenómeno, que é um fenómeno que ocorre nas empresas familiares, nos sucessores, não ocorre nas outras famílias que não têm empresas. Eu sou engenheiro, tenho 3 filhos engenheiros. E é normal, não vai ver. Os engenheiros têm filhos engenheiros, os médicos têm filhos médicos, os economistas têm filhos economistas, os gestores têm filhos. Salvo raras exceções, os sucessores, portanto, os filhos dos empresários, não seguem engenharia. Bom, o que quer dizer que a engenharia nas empresas familiares, na maior parte das situações, é exercida por engenheiros que não são membros da família. E isso faz toda a diferença. Bom, e eu, durante a minha vida profissional, como administrador e como consultor de empresas familiares, assisti a várias situações
Estas, onde, digamos, a engenharia é toda externa à família, ou quase toda externa. É engraçado, mesmo empresas de construção civil, por exemplo, onde a engenharia digamos, é o core do negócio, mesmo empresas de construção civil, às vezes tem um ou dois engenheiros e depois tem mais uma série de outros que não estão. E quando tem, bom, e assisti a uma série de situações onde os engenheiros não percebiam o ecossistema onde estavam e tinham comportamentos que não eram comportamentos adequados, digamos assim, digamos, ao desenvolvimento e à afirmação da empresa onde estavam. Portanto, tomem. Que eu vos vou. E porquê? Porque as empresas familiares são diferentes das outras. Sobre vários aspectos. E eu vou fazer uma passagem por vários aspectos que são críticos das empresas familiares, desde as definições, etc. E a minha expectativa é que no final desta conversa vocês tenham a noção de que trabalhar numa empresa familiar é diferente de trabalhar na EDP ou noutra qualquer. Aliás, a Galp estava a dizer, há ali uma discussão se a Galp é uma empresa familiar ou não. É controlada por uma família. Não é? É controlada por uma família. E é familiar Amorim, embora tenha características que a diferenciam um bocadinho das empresas familiares. Portanto, o objetivo desta conversa é basicamente esta: é explicar quais são as diferenças das empresas familiares, quer falar das empresas, e como é que eventualmente os engenheiros se integram, digamos assim, nesta organização. Certa nota tem uma coisa significativa, são unidades complexas de gestão, não são fáceis, é mais difícil que uma empresa familiar que uma empresa não familiar. Muito mais, já vão ver porquê. O equilíbrio de família e empresa, portanto, tem uma ação sistémica, há um sistema de equilíbrio que é a família e empresa. E aqui este sistema está permanentemente, deve estar permanentemente equilibrado. E depois a adoção deve ser considerada um custo. Os estudos familiares devem ser transparentes para o mercado. Também não tem essa pressão e, na minha opinião, não ganha nada com isso. Agora, o que é uma empresa familiar? É uma empresa onde há o controle da propriedade por um ou mais membros da família, há uma influência estratégica pelos membros da família, há a preocupação da empresa pelas relações de família e há a ambição de continuidade da empresa. Reparem uma coisa. Dois irmãos fazem uma empresa e tal, fazem uma startup qualquer, rápida, e vendem a empresa e ficam ricos na empresa. A empresa familiar é uma empresa onde a família quer deixar aquele legado às gerações. Quando não quer deixar, não é uma coisa. E, portanto, obviamente tem controle da propriedade, participam na estratégia, portanto, participam ativamente na estratégia, a família participa ativamente na estratégia e tem preocupação com a relação de família, exatamente porque o sistema está sempre em equilíbrio. Você faz uma coisa, não tem que trabalhando bem com a análise sistémica. Senão os engenheiros não trabalham bem com a análise sistémica. Portanto, a noção de sistema, não é? Onde a gente tem a noção que num sistema o que a gente otimiza é a interação e não cada um dos subsistemas. E para nós engenheiros é fácil, para os engenheiros não. Portanto, o que acontece? Por exemplo, na família da empresa, sobreposição entre gestão e propriedade, isto várias vezes dá confusão, porque o dono, o patrão, não tem já não tem nenhum cargo e dá ordens, e passou o CEO, é o filho, mas ele passa por cima do filho. Portanto, há uma subposição entre gestão e propriedade. Tem uma fonte de vantagens específicas que é o chamado family nest, quando estão alinhados os princípios, digamos assim, entre a família e a empresa. As empresas familiares são fantásticas. Aprendem depressa, por exemplo. Diversificam com o melhor. Porquê? Porque no processo de diversificação, a gente tem sempre um problema, que vai com um sócio, onde sabe pouco. Tem uma curva de aprendizagem. E na curva de aprendizagem, ou ganha menos, às vezes, ou quer perde dinheiro. Nas empresas familiares, a curva de aprendizagem é mais curta. Nas bem nas boas. Os proprietários querem deixar para a família, tem uma visão de longo prazo, tem grande resiliência, o que é bom nas crises.
aguentam as crises e têm considerado o crescimento para manutenção de controle. Esse é que é um problema, porque as empresas não querem perder o controle, normalmente têm crescimento orgânico, e, portanto, o crescimento orgânico é um crescimento muito lento, e esse é o grande drama das empresas familiares, e das empresas em geral, das empresas familiares. Agora, os grupos, nós temos uma série de sistemas de empresas, tal. Eu costumo dizer que a teoria das empresas familiares aplica essa empresa tem uma dimensão. 20 milhões de dólares de venda, mínimo 4 unidades empresariais, 2 gerações, 2 níveis da pirâmide. Os livros, todos os livros, os manuais, normalmente são escritos para este tipo de unidades. Portanto, esta obsessão pelos PMEs, as PMEs, a obsessão doentia é péssima. As PMEs não contam pouco. Não é? Portanto, nem há teoria sobre as PMEs. Deixem para lá e tal, é mentira. A teoria faz-se para unidades com determinado dimensão. O dilema é este. Como é que eu ajusto e otimizo a necessidade e oportunidade dos negócios com a necessidade dos desejos da família? E depois há um modelo, que é o modelo do ON, que é através do controle das decisões, através de uma estratégia de carreira, da alocação do capital, da gestão de conflitos e de uma cultura empresarial. Então, é um modelo depois. Agora, o que é importante neste boneco é este. Nós estamos sempre neste. E isto é muito difícil. Parece fácil, mas isto é muito difícil. Parece fácil, é muito difícil. Reparem. Porquê? Porque nessa família o que é que nós temos? Preocupações emocionais, necessidades da família e manutenção da estabilidade. O que é que nós temos na empresa? A performance do negócio, a diligência do negócio e as mudanças na gestão quando são necessárias. Compatibilizar estas duas coisas parece fácil, mas está longe de ser fácil. Longe de ser fácil. E, portanto, num sistema equilibrado, há confiança, há comprometimento, há eficiência na empresa, há harmonia na família. Raramente o sistema está equilibrado. Quando o sistema está desequilibrado para a família, a empresa queixa-se. Menores níveis de performance, e, portanto, depois, por acaso, não há pão, todo mais ninguém tem razão, não há dinheiro para subir dividendos. Quando a pessoa. A empresa está primeiro, portanto, empresa maior e família pequenina, ninguém ganhou a família, há os divórcios. E mais, este modelo de equilíbrio tem um problema, que é o problema que eu trato no livro. Das vezes que eu fui vendo, que é o seguinte: este sistema vai evoluindo ao longo do tempo. Nós temos alturas em que está em equilíbrio, outras é mais família, outras é mais empresa. E o que é importante é ver o percurso e a evolução desse equilíbrio ao longo do tempo. Depois nós temos o sistema de 3 ciclos. Reparem, temos propriedade, gestão e família. Nas empresas não familiares, eu só tenho 2. Tenho a propriedade e a gestão. Tenho os acionistas e os gestores. Aqui não, tenho família também. E eu tenho família que não é nem propriedade, nem proprietário, nem gestor. Família que é só proprietário, mas que não é gestor. Gestor que não é família e que não é propriedade. Eu tenho aqui 7 conjuntos que tenho que gerir de uma forma equilibrada e digamos, responder às necessidades deles todos. E responder às necessidades deles todos. Reparem uma coisa. Os membros da família que são simultaneamente em propriedade e são simultaneamente gestores, são estes aqui. Portanto, são acionistas, são membros da família e fazem parte da gestão. São poucos. Agora, os membros da família que não são acionistas e não fazem parte da gestão, o que é que eles gostariam? De fazer parte da gestão. Os membros da família que eventualmente fazem parte da gestão, não são acionistas, o que é que eles gostariam? De ser acionistas, para terem, digamos, dividendos, aí mandarem. Este ciclo é um ciclo muito poderoso, este modelo dos 3 ciclos, porque permite avaliar uma série de situações e já vamos ver melhoramente nas tão complexas. Portanto, esta característica de complexidade das empresas familiares levou a que um doutor, que é o Gimeno, tenha feito este modelo que eu costumo dizer que só tive que ter sido do Gimeno. Aqui há uns anos eu tinha adivinhado o debate do grupo. Porque o que é que o Gimeno diz? Se eu somar a complexidade da família, número de membros, gerações, forma de ramos, com a complexidade do negócio, número de dimensão, nível de diversificação, etc. E subtrair a qualidade da gestão, portanto, aquilo que eles chamam de estrutura integrada, eu tenho aquilo que eles chamam de estrutural.
O risco estrutural é a probabilidade de um incidente singular produzir uma sequência de eventos negativos difíceis de controlar, que normalmente leva à destruição. O problema deste modelo é que a complexidade da família, a complexidade do negócio varia do 1 a 5. E a estrutura integrada varia do 1 a 8. O que quer dizer que se eu tiver uma complexidade de família 5, uma família muito complicada, com diferentes níveis, são civistas, não são, filhos, enteados, com complexidade de negócios de várias ordens, etc. 5 mais 5, mesmo que tenha a estrutura perfeita, eu tenho um risco estrutural de 2. No caso do Grupo Espírito Santo, tinha complexidade de família de 5, complexidade dos negócios de 5, e a estrutura não era 8 nem nada que se parecesse, seria aí 6. Na melhor das hipóteses. E, portanto, tinha um risco estrutural de 4. Portanto, o que é que acontece? Um incidente singular produziu uma sequência de eventos negativos e fez a controlar que levou ao debate e à destruição completa do grupo familiar, do maior grupo familiar deste país. O que é isso da estrutura integrada? Depois, no fundo, é o modelo de gestão que nós temos, que é institucionalização, ou seja, existência de instituições, não é família a mandar dia a dia, diferenciação entre família e negócio, políticas de gestão, comunicação e preparação da sucessão. E, portanto, uma empresa que tenha, este nível de instituição 8 é uma empresa que tem uma institucionalização impecável, políticas de gestão impecável, a diferenciação de família e negócio. Há um livro agora que apareceu aí que é Não levo os problemas das empresas de casa, é uma coisa qualquer que eu quero deixar. Políticas de gestão, comunicação e poder preparação da sucessão. A sucessão, no caso, é uma situação muito específica, sobretudo a sucessão do fundador. É sempre traumático. Sempre. Bom, depois, o que é que acontece? Vamos ver. As empresas com boa performance são empresas que têm duas coisas boas. Têm um bom modelo de governance e têm uma boa gestão. Um bom modelo de governance e uma boa gestão. E há uma diferença entre governance e gestão. Governance digamos, a arquitetura de administração e direção e de distribuição do poder na organização. Isto é governance. Gestão é retirar o máximo valor dos ativos que são. Portanto, isso é que é. As empresas com uma melhor performance são aquelas que têm uma boa governance e uma boa gestão. Já não é suficiente ter uma gestão. No caso das empresas familiares, nós temos um problema porque há o modelo de governance da empresa, que tem a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, então tem todos os órgãos, e a maneira que eles são eleitos, etc. E tem o chamado governance da família, que é constituído pelo Conselho de Família, o Protocolo de Família, a Assembleia de Família. O que é o Conselho de Família? O Conselho de Família é o órgão que é constituído por todos os membros da família que têm ações. São os que mandam. Portanto, o Conselho de Família é quem manda na empresa. O Conselho de Família reúne antes das Assembleias Gerais da empresa para definir o seu sentido de voto. Porque, reparem, o Conselho de Família, vão demitir uma família com 10 elementos. E eles têm 33 ou 34, ou 40% digamos, do capital de uma empresa que está lá dentro. Mas cada um só tem 4%. Se não reunirem antes, o Conselho de Família não reunir antes para definir, digamos assim, qual é que é a sua posição na Assembleia Geral, eles não aparecem com 40%, parece que dão com 4%, a probabilidade de eventualmente não conseguirem nomear os administradores, não conseguirem, digamos, pôr em prática as suas estratégias. As empresas familiares têm esta dupla dificuldade. Para além dos modelos de governance da empresa, que têm que funcionar bem, tem os modelos de governance da família que condicionam os modelos de governance da empresa. Porque, reparem, é o Conselho de Família que determina o Conselho de Administração da empresa. Bom, e portanto temos o Conselho de Família, mais importante é construir ações da empresa. E depois tenho tem esta função, liderar os elementos, rever estratégias, ligar o fora, suporte aos problemas, ou seja, manda na empresa. E convém que mande bem. Quem são os membros do Conselho de Família? Os membros da família que detêm ações.
Quais são as qualificações desse método? Ninguém sabe. Podem ser muito qualificados, pouco qualificados. Tem ações. Tem ações. E mandam na empresa. Depois nós temos no meio vários membros do governo da família, estabelecem critérios de responsabilidade, fixam os dividendos, negociam o mandato de gestão, representam a transmissão, encorajam a posição. Mandam. Estes 2 slides é para vos dizer como é que eles mandam, em que é que eles mandam, em que é que o Conselho de Família manda nas empresas. O Conselho de Administração depende do Conselho de Família. Quando a empresa familiar, onde eles têm, obviamente, a maioria do capital, e onde eles, portanto, empresas que preenchem a definição da empresa familiar. Depois temos o protocolo de família, que é constituído também por Constituição de Família, que é um conjunto de regras que a família adota no sentido de melhorar a sua convivência, o seu funcionamento, digamos, a sua harmonia até. É uma Constituição, chama-se Constituição, que são regras básicas de funcionamento da família. Existe também existe aí, de vez em quando, uns mitos urbanos sobre o protocolo de família. O protocolo de família é uma coisa fundamental e tal. Primeiro, o protocolo de família é um acordo assinado. Portanto, é um acordo, não tem nenhum valor especial além do acordo entre as pessoas. Quando eu quero aumentar, digamos, a sua robustez jurídica, eu transporto algumas das cláusulas do protocolo de família para um acordo parasocial. E aí já tenho uma maior robustez jurídica, mas também é um acordo parasocial. Não é nem um decreto-lei, não é nada disso. Nem suplanta os estatutos da empresa. Portanto, há um mito urbano em relação à importância do protocolo de família que não é verdadeiro. Mas mais, um protocolo de família que é construído sem ter a noção de que família é que estamos a falar e de que empresa, o grupo empresarial é que estamos a falar, vale zero. Eu, outro dia, vi uma senhora aí, uma ignorante absoluta, a dizer: nós hoje já ajudei a fazer mais protocolos de família. E eu preciso dizer, foram chatos de GPT, provavelmente encontram igual ao que a senhora fez. Só por milagre é que aquilo é uma protocolo de família bem. Eu já fiz primeiros eu já fiz, já pus. Protocolo de família, uma das regras é que tem que ser interiorizados, amados, absorvidos pela família. Porque senão, há um grupo familiar que há tempos queria muito que eu colaborasse com ele, tal, a gente bom, a gente faz muito a sua ajuda, falta um próprio irmão, eu sei que o nosso pai está com 99 anos. Está com 99 anos, já não vai ficar dos anos, com certeza, eu sei, nunca se sabe. E, portanto, está muito e tal, com os próprios irmãos. E eu fiz tudo assim, mas eu não fiz. Olha, sempre a falar, temos o meu irmão mais velho, havia um irmão dissidente. Eu não estava de acordo com os outros 3, e havia um outro que balançava. Portanto, aquilo tinha todos os ingredientes para dar a cara. E eu perguntei: tem mas assim, meu irmão disse: se fosse hoje não assinava. Então não tem. Então, se não assinava hoje, aquilo não vale nada. Bom, o que é que o protocolo de família deve instituir? Tem que fazer coisa bizarra e tal, mas tem basicamente 4 ou 5. Política de emprego dos membros da família. Em que condições é que os membros da família podem exercer a atividade desta? Este capítulo, dos várias coisas que eu fiz, é completamente diferente de um para o outro. Há só uma regra que eu normalmente estabeleço, embora houve um caso em que não podia estabelecer essa regra porque já era impossível. Que é, eu costumo recomendar, digamos assim, aos empresas, procuram que os cônjuges não devem trabalhar. Normalmente, eu dá. Mas claro, como é uma questão que eu escolha não devem trabalhar. E já houve um grupo onde eu fiz isso, e eles aceitaram, e hoje em dia estão agradecidíssimos, porque já houve 2 divórcios, etc.
Bom, entretanto, há um grupo que a certa altura me propunha, estava a discutir com a Bolsa Família, e ele disse, mas ó Luís, pá, e se a gente tem um cônjuge fantástico, pá, que era fantástico para a empresa? O Bolsa Família tem sempre uma cláusula de exceção, que é qualquer das regras pode ser excepcionada com 100% da aprovação. Se todos concluírem que pronto, agora abre uma caixa de Pandora. No dia em que aprovou a entrada da Maria, que é a mulher do Miguel, e não aprova a entrada da Josefina, que é a mulher do Francisco, temos um caldo informal. Agora, isto tem a ver com o grupo empresarial, a dimensão, as características, a cultura, o mercado, as tecnologias, etc. Estão a ver? Porque os requisitos especiais para a direção da administração, outra das regras é, na RISPE, eu coordeno um curso executivo de 3 dias, não sei bem, sobre gestão da internacional. Damos um livro. E eu e mais dois colegas. Mas uma das nossas, uma colega minha, que dá o curso também, coordena uma cadeira, portanto, mas que é, portanto, uma cadeira opcional sobre gestão de empresas familiares para o primeiro ano do mestrado. Portanto, tem os miúdos, 22 anos e tal, a fazer quarto ano, digamos assim, primeiro ano do mestrado. E eles pedem normalmente eu vai ir para a primeira aula, segunda, um bocadinho com ele. E na primeira aula, que eu quando lá fui, sabe, eu tenho duas notícias para dar. A primeira notícia é que fiz uma empresa familiar, que outra vez para vocês julgam. Havia 10 ou 12 miúdos que estavam lá porque os pais ou os tios tinham empresas familiares. Portanto, estavam lá porque, na perspectiva de virem a trabalhar nas empresas da família. Era a perspectiva deles. Tem duas notícias para falar. A primeira é que trabalhar em uma empresa familiar é muito mais complicado do que uma empresa. A segunda má notícia é não pensam em acabar o curso e trabalhar mais. Pelo menos 3 a 5 anos fora, numa KPMG, na Deloitte, onde quiser. Estamos a falar de gestão. Nunca nem tanto. E quando o vosso pai começar a chatear, porque o tema é, vem trabalhar para aquilo que é teu, pai, não sei o quê e tal, você diz, pai, eu não estou a procurar emprego, eu tenho emprego. Eu vou para aí para fazer o quê? Pai, tu és novo. Olha, vocês têm 22 anos, vocês são os miúdos, não têm meus netos, vocês só têm 29, os vossos pais são novos, 50 e tal anos. Não estão para se reformar. Portanto, você, pai, eu vou trabalhar para quê? Fazer o mesmo tudo? Qual é o projeto? O que é que eu vou fazer diferente? E se vocês fizerem isso, vão ser úteis para a empresa. Se não fizerem isso, vocês vão fazer o que o vosso pai fazia, o mundo alterou-se imenso, só por milagre que o vosso pai não está já desatualizado, vai ser uma desgraça. O protocolo de família deve dizer isso. Não se pode trabalhar nestas condições. Portanto, este é um capítulo crítico do protocolo de família, que tem que ser assumido por todos. Os fundadores, os descendentes, etc. Depois há mais 2 ou 3 capítulos. Por política de propriedade. Como é que se vendem as ações? Podemos vender as ações a qualquer pessoa? Não. Ou tem que ser vendidas entre os membros da família. E se são vendidas entre os membros da família, como é que são avaliadas? Não é por valor contabilístico. Isto é expropriação. É expoliar. É por valor real. Quem é que faz a avaliação? Etc. E mais. E se ninguém quer comprar? Fica obrigado a ficar ou não? Portanto, essa é outra norma fundamental do protocolo. Depois, o Fundo de Família, política de dividendos. Política de dividendos. Há um grupo aí, que também que está a descrever para a nossa família, e ele, a certa altura, ele tem o fundador, que ele é vivo e tal, tem uma estratégia de crescimento, e então tinha posto na nossa família distribuição de dividendos até 15% do resultado líquido. Até 15%. O grupo está impecável, não ganha dinheiro, nem sabe como é que ganha dinheiro, não tem endividamento, tudo bem. E eu disse, mas porquê até 15%? Isso vai levantar um problema todos os anos, que é 15, 14, 12, 10, 8. Porquê que não põe 15%? E depois, acima ou abaixo, tem que ter maioria qualificada. Não consegui. Ficou até 15%. Com os filhos aos gritos.
O pai, e depois o pai diz assim, mas é para assim, porque eles podem querer comprar outras coisas. Não precisam, eu dou-lhes um carro, dou-lhes uma casa, mas não é a mesma coisa. Este fundador, quando deixar aqui, o planeta, não é? Vai ser um problemão. Ora, o protocolo de família deve ser um instrumento que facilita a sucessão. Se não facilitar, então, política de direitos e política de liquidez. Da família. Tem a ver com a política de direitos. Que é como é que eu posso vender e comprar as coisas. A maior parte da nossa família, eu normalmente, uma das coisas que eu ponho quase como obrigatório é a empresa, no caso de alguém que deve vender, quando a empresa aliás, quando é só da família, a empresa ser obrigada a comprar apenas desde tenha, obviamente, desde tenha meios possíveis para fazer e desde que não grave, digamos, o seu braço, ter aprendido o nosso autonomia financeira, são obrigados. A relação do coelho e a reunião de família para a sessão da família. Portanto, o protocolo de família deve tratar estes temas. Aqueles 4 que eu falei são sempre críticos. Problemas de governance podem acontecer, problemas induzidos pelo altruísmo. As empresas familiares variam entre o nepotismo. O nepotismo é, papai, eu quero que o meu filho é um analfabeto, ele vai ter o poder. Ele vai. Altruísmo é, coitadinha da minha irmã, para quem é um sobrinho, para quem é um inútil, vou pô-lo para como adjunto para a direção. O meu colega que estava aqui no esquete, fica sempre incomodado com isso. Porque ele para a direção de marketing, que é a direção que a malta acha que está a ser. E, portanto, isto é o altruísmo. Ambas as situações degradam a relação com a ganhar dinheiro. O outro tipo que é obrigado, como administrador, para quando ele não sabe ou não tem as condições. Problema resultante da retenção do capital, relacionamento a decidir sobre a atividade minoritária, isto é muito interessante também, porque as empresas familiares têm algo, não fazem empresas familiares têm dificuldade no relacionamento com os sócios, ou com outras famílias, ou com sócios não famílias. As capitais de risco, por exemplo, quando entram nas empresas familiares, aumentam um pouco. Então, a estrutura militar sai. Que tem dentro do relacionamento militar. Governance da empresa, como reparem, o que nós temos temos conselho de administração, temos aqui a empresa, o conselho de administração, o CEO, a Assembleia Geral, e daqui temos a família. Temos a family office, que normalmente é a empresa da família. A empresa da família e o conselho de família, que é quem manda. Agora, as empresas familiares estão no mercado, como todas. E, portanto, em termos dos modelos de estratégia, o modelo se aplica ao modelo de criador. E dois modelos de estratégia, o financiamento de recursos, já ninguém fala de financiamento, agora criador de recursos. Em criador de recursos, diz isto. O objetivo da empresa é resultados sustentáveis em cima da média. Para isso, o conjunto de recursos são disponíveis por todo, transformam em competência e capacidade, são únicos, difíceis de imitar, resultados dos clientes. Nas empresas familiares, eu quando estou da pesca, todos os alunos da pesca, da pesca, em geral, estou da pesca da empresa familiar. E explico, na primeira aula, atenção que as empresas familiares são transformadoras. Estão em concorrência direta com outras empresas familiares e com empresas não familiares. A teoria do recurso aplica-se completamente às empresas familiares. Mas no caso da empresa não familiar, há o conceito de family nest, que é um conjunto único de recursos que uma empresa possui, derivado da interação positiva entre a família e a empresa. Isto é verdade. Há um conjunto de situações onde, de facto, as empresas familiares são fantásticas. Quando a família empresa está bem, quando há um membro da família que quer desenvolver um novo negócio e é apoiado por toda a gente, e fala com toda a gente, e visita, e bate, porque a empresa familiar tem uma grande vantagem, que é a vantagem da decisão. A decisão é rápida. O fundador não esperava de saber, é ele que manda. Mas mesmo depois é rápida. E, portanto, este conceito é um conceito do Zellweger. O Zellweger é claramente o melhor autor da empresa familiar. Um livro que é para mim, que eu estou a ler, que é duro de ler, que é
que é vice-reitor da Universidade de St. Gallen, na Suíça alemã, e que é não tem 50 anos ainda, tem uma produção intelectual fantástica, o livro é super. Portanto, ele define este plano. Portanto, a família tem uma função integrada de cursos, tem a formação familiar, sem estratégia de negócio, digamos. E, portanto, a avaliação da Family Ness implica as portas do objetivo estratégico e parte da família e preservação com o fortalecimento dos aspectos. Ou seja, eu, se acho que tenho uma empresa em que a minha relação entre a família e a empresa é muito boa, e está muito alinhada, e, portanto, quando está muito alinhada também nas chamadas de agência, tem custos de agência baixos. Se ela está muito alinhada, então, como é que eu aproveito isso? Como é que eu aproveito a Family Ness para o desenvolvimento de novos negócios? Mas a empresa está precisando de para lá também do ar. Olha, este boneco eu acho que é autoexplicativo. Enquanto nas empresas o que eu tenho é filosofia de design, portanto, digamos, a visão, o compromisso estratégico, a visão da empresa e o plano estratégico da empresa, eu aqui depois tenho os valores dentro da família, o compromisso da família, a visão da família e o plano de continuidade da empresa na família. E não vale a pena eu fazer isto sozinho. Vai correr mal. Vai correr mal. Portanto, eu tenho que fazer isto tudo. Eu tenho que ver se a filosofia de gestão está alinhada com os valores da família. Tenho que ver se o compromisso estratégico está alinhado com o compromisso da família. Tenho que ver se a minha visão está alinhada com a visão da família. E tenho que ver se os meus planos estratégicos estão alinhados com o plano de continuidade da empresa. O plano de continuidade é a característica da empresa familiar, que é a continuidade para o futuro. É a empresa familiar, esta ótica de transnacionalidade, tem a ver com o plano de continuidade. A empresa familiar tem que ver com o plano de continuidade. Ou seja, eu quero que isto vá, continue. O dono da vez, que eu posso continuar, e os filhos testam, não é? E quando ele morre, não é pouco. Mercado de capitais. Tem sempre um grande problema das empresas familiares em relação ao mercado de capitais. É uma relação muito difícil de criar. Porquê? Porque eles privilegiam, portanto, eles não recorrem ao mercado de capitais, realmente, por razões que os outros. E, portanto, mesmo as fusões e aquisições e tal, não há mecanismos que garantam que apoiem e incentivem essa proposta. No caso português, isto é dramático. Nós praticamente não temos mercado de capitais. A nossa bolsa é uma bolsa indigente. E, portanto, nós devíamos fazer um esforço para alterar isto. Simplesmente, não há nenhum incentivo ao crescimento das empresas. Não há nenhum incentivo real a igualdade de capitais. Há um conjunto de desincentivos fiscais, financeiros, tributatórios, etc., que impedem isso para nós engenheiros, então isso é dramático, porque as empresas precisam de uma dimensão mínima para adotarem novas tecnologias, para fazerem experimentação. O facto de nós termos muitos PME, empresas muito pequenas, é dramático para a nossa engenharia. E também explica porque é que grande parte dos jovens estão ali embora. A organização da família num grupo familiar complexo, nós temos a empresa, nós temos um conselho de família que pode dizer que é quem manda, nós temos a Assembleia de Família, que é onde se partilha tudo, depois temos as unidades da família. Temos uma family office. Family office é normalmente a empresa holding da família. E normalmente, as empresas da família, normalmente o que acontece é que estas empresas estão penduradas aqui na family office. A family office é uma empresa que é 100% da família, é e será sempre 100% da família. Portanto, não admite membros fora da família. Na outra pode admitir, pode ter sócios, pode ter subordinados, pode ter sócios. Normalmente, agora, a família tem uma fundação, porque, digamos, o problema das fundações está muito ligado, digamos, a filantropia está muito ligada à família. Normalmente tem um centro de desenvolvimento da família, e isto é um modelo razoavelmente complexo. E às vezes tem um capital de risco. Qual é a importância do capital de risco da família? É uma empresa, é uma unidade, um fundo de investimento que pode agregar pequenos projetos de desenvolvimento da família. Eu, no livro, criei um caso fictício da discussão real. E ponho, a certa altura, um dos membros da terceira geração, que era um PT, um personal trainer, a chatear para fazerem um ginásio. E uma outra menina, que era uma educadora de infância, também queria um colégio e tal.
Ora bem, isso é incompatível com uma empresa de grande dimensão. E, portanto, às vezes, capital de risco, ou um fundo de investimento da família, gera esse pequeno problema. Passa ali e pode ter, digamos assim, sócios. A family office, que é, por propósito de gerir e salvaguardar os negócios da gestão patrimonial de uma família, andar fiscal, portanto, gera o património da família. A family office é só da família e gera o património. É o SCPS, não tem negócios, gera o património da família. E, portanto, tem um legado empresarial, tem um legado financeiro, tem um legado familiar e tem um legado financeiro. É uma CPF, recebe dividendos baixos e utiliza esses dividendos, distribuindo na família, distribuindo para o património, distribuindo para a fundação. A family office é uma empresa só da. Há um grupo agora que a maior parte das empresas começam com uma empresa normal, a fazer negócio e tal, e construir uma family office às vezes é complicado, porque tem que construir uma empresa possível, para onde depois se vendem as ações e aquilo tem implicações fiscais. Há um grupo que eu agora estou ligado e que eu tenho vindo a insistir, nós temos a hipótese de fazer agora uma operação, para trocar ações e não sei o quê, e eu disse, façam isso depressa, que é, criem uma family office. E acho que vai com custos fiscais baixos. Filantropia. É um espaço. E filantropia tem várias vantagens. Primeiro, tem a ver com a reputação da família, tem a ver com a imagem da família, etc. Mas às vezes também serve para diluir conflito. Há um membro da família que não tem jeito nenhum para o negócio, mas que é muito sensível e que é posto na fundação, etc. Portanto, a fundação da família, as empresas familiares, eu recomendo também que tenham, a partir de certa dimensão, ou seja, certa dimensão, que tenham uma fundação. Pode gerar oportunidade política, outras várias gerações. E o modelo de sentido é filantropia, o que nós temos a filantropia pode ser dos acionistas, pode ser da empresa, pode ser da família. Da família. Em princípio, normalmente é da família. Depois, agora, uma fundação não deve ser feita por acaso. Há um livro, que é provavelmente a universidade que melhor trata de sistemas de é Lausanne, na Suíça. E que eles dizem o seguinte: nós, para constituirmos uma fundação, devemos ter um propósito. Qual é que é o propósito, a motivação, o foco e a função? Quais são as relações? Com quem é que nós queremos estar? E qual é o modelo organizativo e como é que nós queremos? Ou seja, nós não construímos uma fundação, que é a fundação, não sei o quê, para homenagear o meu avô e tal. Homenagear também, dá-lhe o nome do avô. Mas tem que ter isto: propósito, relações e organização. Sou pena de ser completamente inútil em termos de gestão da família. A identidade da família também é uma coisa muito importante. Tem a ver com a história, os valores, no caso das empresas familiares, muito bem são intervaladas. E uma das razões é porque esta identidade da família é muito respeitada e eles têm uma relação muito intensa com os bancos regionais. Eles conhecem empresas familiares na Alemanha, que é uma sétima, oitava geração, dos bancos familiares, com os bancos regionais e com os institutos de investigação nacional. Portanto, esta relação tem a ver com a identidade da família e com a identidade da empresa. Então, longo prazo, a missão, a estratégia. Portanto, são dois aspectos fundamentais da empresa familiar, que é qual é a identidade da família e que família é que eu estou a falar. Família honesta, já vai na quinta geração, sempre pagou, não sei o quê. E a empresa? A empresa tem tecnologia, já tem mercado internacional, tem crescido, já vende 100 milhões. Conflitos. Conflitos são derivados do relacionamento e derivados das atividades. Agora, os conflitos são vários e tal, os conflitos normalmente surgem. Ou seja, entre a família na gestão, ou seja, a família não gosta dos gestores, eventualmente, e os gestores não gostam da família, entre a gestão e a propriedade, ou seja, os acionistas não gostam dos gestores e os gestores não gostam dos acionistas, e entre a família e a propriedade. Ou seja, os acionistas, a família não gosta dos acionistas, família não família, e os acionistas não gostam da família, acionista também família e não família.
Sobretudo quando há acionistas não família, este conflito às vezes é razoavelmente. E cada um destes modelos, eu não sei vou falar aqui o modelo de tratamento de cada um destes conflitos, mas cada um destes conflitos tem um tratamento adequado, olhando sempre nesta óptica sistémica. Portanto, o modelo dos 3 ciclos é um modelo muito útil, mesmo para fazer a análise de conflitos. Porque senão nós perdemos na análise de conflitos. Porque, reparem uma coisa, as pessoas dizem, tal, todas as famílias têm conflitos. E todas as empresas têm conflitos, familiares ou não familiares. Não, o problema das empresas familiares é que, por causa do modelo dos 3 ciclos, eu tenho 3 tipos de conflitos que, quando se agravam, põem em causa, digamos, a sobrevivência da empresa. Esse é que é o problema da empresa familiar. Não é ela ter conflito, todos eles têm. Bom, e se eu não tiver um modelo sistémico, eu não sei como é que eles analisam. Porque tudo parece complicado, tudo cai lá. Se eu tiver um modelo sistémico, em que grau é que ele cai? Ou seja, de que conflito é que estamos a falar? O que interessa é que estamos a falar? E depois há um processo de conflito. Que é o conflito, identificar, obter informação, não sei o quê. Agora, o problema é que a evolução do conflito no mercado familiar começa com divergência de interesse, endurecimento de posições, quebra de comunicação, formação de aliança, preparação para a batalha, recurso a advogados, guerra na família. Quando chega a guerra na família, a empresa morreu. E há um ponto a partir do qual o regresso já não é total, é como um elástico. Quando para, fica. A partir do ponto 3, já não repete. Quando se forma aliança, eu assistia isso num grupo em que eram 4 irmãos também. E um deles tinha divergências e depois os outros todos em tribunal. E os outros 3 estavam mais ou menos alinhados. Mas um deles, quando queria alguma coisa, dizia que se ia alinhar ao outro irmão. Portanto, formava aliança com o outro irmão. Se não lhe dessem isto. A empresa foi vivendo assim. Quando eu, a certa altura, eu tive lá 6 meses, aqui há 6 meses, olha, eu conheço. Vocês em 10 anos já destruíram metade do património do vosso pai. Nos últimos 10 anos destroem o resto. Mas eu não quero. Só 10. Porque a construção de alianças para a questão de conflito, quando se começa a formar aliança, acabou. Evolução, divergência de interesse, endurecimento de posições, formação de aliança, entre membros e não membros, preparação para a batalha, começar a lugar e tal, eu acho que o boneco é auto-talvez. Finalmente, a sucessão. A sucessão não é um ponto do tempo, a sucessão é uma coisa que ser preparada. Olha, quando a pessoa diz, vamos morrer, tem que ficar, resolve o problema, normalmente resolve mal. Depois, na maioria, a geração de poder envolve a geração seguinte, deve haver um fato sobre a solução não deve ser olhada como um modelo de revolução, em que substituir o tipo por outro, e uma solução bem sucedida raramente repete o modelo. E depois temos aqui um processo de sucessão também no grupo familiar, em que tem um enquadramento, família e empresa, avaliação, planeamento. Não conheço nenhum caso onde este modelo ou algum modelo de solução tenha sido. Não conheço. Mesmo os casos onde eu estou aí, que é que ter um processo de sucessão, alguns deles são processos de sucessão ao ocorrer, que é mais ou menos, mas não. O fundador, então, reage imenso a todo este processo. Há uma história que eu acho diabólica, deliciosa, que é um grande empresário, que há uns anos, foi almoçar com um amigo. Eu tinha 92, não tenho verdade, e foi almoçar e ele, não acha que tal, o senhor preparado a associação, o seu filho, não sei o que, tal. E ele disse, eu não moro. A rainha Vitória, eu tenho lá do carro de céu, coitado, chega a rei, já está velhinho, e agora com o quê, coitado. Notas finais. Solidariedade complexa de gestão, porque é essencial a ação de certo portanto, corporate governance, gestão estratégica, gestão, volto a dizer, governance e gestão. Já não é só suficiente, não é suficiente. O equilíbrio está sempre família. Entre família e empresa, nós temos um sistema permanentemente.
A adoção mais complexa da gestão de conflitos, gestão da direto, grupos empresariais, não deve ser considerado um custo, mas um investimento. E as estruturas familiares, os estruturas empresariais, devem apresentar uma forma de expectativa para o mercado, em particular para as instituições financeiras e CMs de notícias. As empresas familiares não têm vantagem nenhuma em terem coisas escondidas na relação com a administração. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, houve uma grande evolução das mentalidades das empresas familiares e grande parte deles já tem uma relação saudável com isso. Mas aqui há uns anos não era, pai, tal, o segredo da alma do negócio, não digo nada. Não é por não é. E pronto, se quiserem, o livrinho é este, vai na segunda edição, eu já estou a começar a mandar para a terceira, portanto eu espero ainda fazer a terceira, e estou a querer a parte já. E pronto, estou à vossa disposição, se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Há um tema que tu abordaste outra vez e agora não falaste, que é o facto do sucessor não deve ser igual ao fundador da empresa. O fundador da empresa é o tipo que toma risco, que é o empreendedor. E o sucessor, normalmente, deve ser um gestor. É verdade, é verdade. O fundador é sempre um emprego. O sucessor, normalmente, se o empreendedor, se o fundador teve um grande sucesso, portanto, criou um grupo com razoável dimensão, o que é importante é que a geração que vem a seguir faça uma gestão bem feita, digamos, do património. Mas não deve parar, eu não deixei, eu não trouxe cá aí, não. Isto tem que ser um bocadinho mais explicado. Mas não se pode também pedir ao sucessor que não tenha, digamos, ações de investimento e de crescimento e ações de empreendedorismo. Porque as empresas familiares, quando não crescem, morrem. Aliás, a grande brutalidade das empresas familiares não é na primeira para a segunda geração, é na segunda para a terceira geração. Por duas razões. Primeiro, porque a segunda geração, exatamente, está um bocadinho baralhada, porque o fundador nunca prepara a sucessão. E, portanto, a segunda geração normalmente tem que lidar com uma zona de turbulência, que é a zona a seguir à morte do fundador. E, além disso, porque a seguir, a segunda geração é a geração dos irmãos. São os filhos do fundador. A terceira geração é a geração dos primos. Primos não são irmãos, porque têm vivências familiares diferentes. Não é? Aliás, há um grande amigo meu, pai, que é amigo familiar, grande amigo de questão, e que me dizia no final, e nós somos 5 irmãos, todos os cunhados e as cunhadas. E eu disse, agora preparem-se para os vossos filhos vão ser primos, já não são iguais. Ou seja, têm toda a influência, digamos assim, do meio familiar em que estão inseridos, que podem estar desse meio familiar. E, portanto, o que é que acontece? De facto, quando o fundador tem grande sucesso, convém que os sucessores sejam gestores, que tenham a capacidade de conviver num ecossistema que é diferente, porque é diferente, o mundo hoje está muito diferente do que era há 30 anos, e além disso, mas que não percam também alguma capacidade de empreendedorismo. Porque se perderem essa capacidade de empreendedorismo, a empresa às vezes finha, também isso é mal. Aliás, uma vez um aluno meu perguntou, mas professor, porquê que acha que quando as empresas não crescem, os conflitos aumentam? Por uma razão simples, porque a família cresce. Então, o bolo é o mesmo, vai distribuir por mais gente. Funciona. Está bem. Questões, mais questões. Professor, tivemos aqui alguns comentários durante a apresentação relativamente ao protocolo familiar. O Eduardo disse que sim, costuma ser um problema nas empresas. O equilíbrio entre os membros da família, por vezes, torna-se numa guerra. E também comentou que o mercado de capitais anda pela rua da amargura. Isso é verdade. Já o Ricardo Graça colocou uma questão, que é: quando é que uma empresa unipessoal é uma empresa familiar? Nunca é. Essa é fácil. Empresa unipessoal é unipessoal. Para ser empresa familiar tem que passar provavelmente a sociedade por cotas e depois uma sociedade. Normalmente as empresas familiares são sociedades anónimas. Onde este mecanismo funciona. Aliás, repara uma coisa, eu volto a dizer, as empresas com menos de 20 milhões de dólares ou de euros de vendas e tal,
Eu, aliás, tenho vindo a defender uma teoria que essas empresas nem deviam estar no Ministério da Economia, deviam estar as FEMIA, grande parte das FEMIA. Então, as microempresas, que é o pai, o meio e a filha, que abrem uma frutaria, isto não é uma empresa. Isto é a criação do próprio emprego. Deviam estar no Ministério do Emprego e da Segurança Social, não deviam estar no Ministério da Economia. Só entopem o Ministério da Economia e o IAPMEI, etc. Não serve para nada. Não é uma empresa. Uma unidade de subsistência da vida. Exatamente, é uma unidade de subsistência e a criação do próprio emprego. Aliás, há um mecanismo lá nos fundos de emprego, é que a pessoa pode antecipar o recebimento do fundo de desemprego todo para criar o seu posto de trabalho. E é aquilo. E, portanto, as empresas unipessoais não são empresas famílias. Obrigada, professor. Temos aqui outra questão. O Eduardo pergunta o que é que pensa sobre o mercado de capitais atual, onde alegadamente o investidor, em particular o pequeno investidor, parece um criminoso aos olhos de alguns políticos. Para conseguir Parece um criminoso aos olhos de alguns políticos. Eu posso falar novamente. Parece um criminoso aos olhos dos políticos. Alguns capitalistas. Alguns investidores. Investidores. Olha, eu não sou do PSD, daqui a dar bola de política. Mercado de capitais não é um mercado. Aliás, é engraçado que nós, outro dia lá no IPCG, faço parte também do IPCG, disse um pequeno promotor. Ficamos uma grande reflexão sobre como é que vamos aumentar o número de empresas, IPOs, etc., o número de empresas para aquecer ao mercado de capitais. Temos que fazer qualquer coisa sobre isso. E há empresas com uma dimensão razoável e que podiam ir para o mercado de capitais. Agora, a CMVM, a Unesco e tal, exigem tanta coisa que a certa altura também desistem um bocadinho. Portanto, não sei, o segundo mercado, eu não sei qual é a solução, não sou especialista no mercado de capitais. Agora, se devia fazer alguma coisa, devia fazer alguma coisa. Nós não temos PSI 20, temos o PSI 16, porque aí temos o PSI 10, PSI 8, PSI 4, PSI 1. Tem sentido. E faz falta também. E às empresas familiares também faz falta, porque poderem ir ao mercado de capitais para suportar o crescimento, algumas delas são exportadoras. Há empresas ótimas ali na Zona do Dia, da Feira, etc., com grande capacidade de exportação e que não, enfim, se tivessem um reforço do seu balanço, podiam aventurar-se a outros mercados. Estão ali para o mercado. Mas eu acho que o que mais me choca não é só isso. É que se formos ver as empresas do PSI, muitas delas são de energia alinhadas com o apoio energético. Empresas bem transacionáveis são por isso. E cada vez mais o mercado para as empresas de energia que estão na bolha energética. E não empresas bem transacionáveis. Choca-me profundamente neste país. A última foi a Greenvolt, A desespero do mercado é a empresa de energia que aproveita bem a defesa dela, a bolha energética criada pela classe política. Mas foi no mesmo, não é isso que está em casa. Não é bem transacionáveis. Mas deu agora uma entrevista a dizer: esqueçam o hidrogênio, esqueçam a plataforma eólica, concentrem-se nas baterias, sabe? O que é? Bem, claro. Temos aqui mais uma, mas eu poderei colocar depois. A minha questão era relacionada com a primeira que o engenheiro queria saber a sua opinião sobre o mito da terceira geração que abordou, não é? Nós cá em Portugal há aquele mito que a terceira geração a empresa acaba, não é? Isso é um mito, é uma verdade? Não, é uma verdade. É uma característica nossa, não é? Não é uma característica nossa. É uma característica genérica. No nosso caso é mais... o nosso problema é mais agudo, ou seja, há mais empresas a morrerem entre a segunda e a terceira geração do que outros países. Algumas delas não morrem da segunda para a terceira geração, porque, entretanto, há uma capital de risco, ou coisa parecida, que intervém e depois estrutura a empresa e vende, normalmente vende ao fundo de investimento estrangeiro. Portanto, também estamos a fazer um processo de alteração, digamos, da propriedade das nossas empresas, da propriedade portuguesa para a propriedade estrangeira. Também não é bom, não. Uma coisa é nós termos investimento estrangeiro controlado, outra coisa é as empresas estrangeiras serem detentores das nossas melhores empresas, mas não é isso, é uma verdade. E a verdade tem a ver com isso, tem a ver com tem a ver com várias coisas. Um fundador que prolonga excessivamente a sua presença na empresa, claramente faz um bom trabalho
em termos de sucessão. Pode passar para Sherman, pode passar para um conselho de estratégia, pode passar para qualquer coisa. Pode dizer, pode dizer aos filhos, olha, agora vocês tomam conta disto, precisam de alguma coisa, eu venho cá, fazem reuniões de família, presidam ao conselho de família para harmonizar as coisas, porque ele tem a autoridade que mais ninguém tem. Agora, quando perdura intervenção executiva, decide, compra, vende e tal, normalmente é mau, porque os filhos não têm, portanto, os sucessores não têm, digamos, uma fase de sobreposição boa, em que o pai ainda é vivo, mas já são eles a atuar, eventualmente a falarem com o pai quando tem um problema mais grave. Tem um problema. Depois o que acontece é que, na segunda geração, quando há muitos fundadores fazem isto, que acham que são ou que são insubstituíveis. Depois o que acontece é que os irmãos também não têm autonomia, então tipo, não arriscam e não fazem, etc. Bom, vão criando, vão nascendo os filhos, vão ter os primos, os sobrinhos. Portanto, a família alarga-se. Não tem aqueles mecanismos que eu vos disse no Ginero, da relação institucional, separação, não sei o quê. Portanto, a probabilidade não tem que ser, digamos assim, uma catástrofe. Não é um mito, é verdade. A porcentagem de mortalidade é da ordem de 70% ou coisa parecida. Muito elevado. Muito elevado. Mas sabe o que eu acho impressionante? Que é eles não são identificados. Mas eu considero uma pessoa muito afirmativa e tal. Mas eu tenho tido situações com o fundador. Meus amigos, que me chamam quando são meus amigos, que confiam em mim, etc. E que não os consigo convencer. Às vezes eu ponho a pensar, portanto, nunca desisto, eu tenho a teoria que é precisam dizer não 3 vezes. A primeira não ouço, a segunda vez não percebo, e a terceira acontece. Mas agora, mesmo assim, aquilo é complicado. Eu tenho no processo de sucessão, eu tenho 2 páginas sobre a morte do fundador, que a maior parte dos filhos não tratam. Porque a minha experiência diz que a morte do fundador é um ponto nevrálgico, digamos assim, na sucessão da sociedade. Não tem nada a ver com os outros sucessores. Os outros sucessores são completamente. Então, relaciona o insucesso da terceira geração está relacionado com a excessiva intervenção da primeira geração. Eventualmente. Da transferência da primeira para a segunda não ter sido bem feita. Mesmo quando é bem feita. Ele, sobretudo, família que larga. Há um grande amigo meu, que era dele, são 6 filhos e já tem 20. Foi eu que fiz o protocolo sobre isso. O protocolo é para já, não tem para a terceira geração. 20 netos, e a empresa não cresceu nesse nível. Tu não multiplicaste a empresa por 20. Né? Nem por 6, para mais por 20. Portanto, agora, de qualquer maneira, é uma família estruturada, organizada e tal, e vai bem sim. Agora, de qualquer maneira, eles têm, é engraçado dele, esses seguem o que eu fiz. E eles têm uma estrutura organizativa adequada e têm vindo a crescer de uma forma sustentável, bem, e os filhos já estão de facto, poder, fizeram uma empresa na operação aqui há tempos atrás, por estes filhos, e ele já está como Sherman, portanto, já só olha para negócios e tal, leva os negócios aos filhos. Olha, para eu pensei nisto, o que é que vocês acham? E ele faz as contas, diz uns colegas, não tinha tempo. Está a fazer tudo bem feitinho. Agora, 20, ainda não para. Mais questões? Você repara uma coisa, este tema é um tema, do ponto de vista intelectual, um desafio fantástico. Porque mexe com muita coisa. Mexe com a psicologia das pessoas, mexe com a psicologia das organizações, mexe com sociologia, mexe digamos, com sentimentos, com emoções. Isto mexe com muitas variáveis intangíveis. E para ser um engenheiro, nós para ser para mais que a física clássica, que nos molda. E, portanto,
que é um desafio intelectual impressionante. E eu gosto muito dele. Eu gosto do trabalho que ele tem. Os outros empresas não quero, não quero. Posso dizer que não quero, não quero. E mesmo que eu depois converso sobre o trabalho, mas gosto. Mas e a ideia é ajudar. Cada vez que uma empresa onde eu estou melhora, eu acho que é uma vitória fantástica. Porque é tão difícil. É uma vitória fantástica. É um desafio intelectual final. Agora volto a dizer, voltando à discussão, os engenheiros são muito importantes na educação familiar e a maior parte dos filhos dos educadores não são engenheiros. É raro ter engenheiros. A maneira de tratar é profissionalismo, fazer as coisas bem pequenininhas, separar para a família e tal, como dizer ao valor, até então que começar a namorar com o filho do trabalho da educação, até se depois acaba de mal, tudo bem tudo. Deixa-me dizer, eu tenho visto recentemente que esses filhos só vão fazer gestão de empresas. Os bons fazem isto. Eu digo que é um erro de graça. Ninguém devia fazer o que o Mexico em gestão. O Mexico devia ser feito em engenharia ou economia. Para dar uma estrutura tecnológica ou economia. E depois logo fazia o segundo ciclo em gestão. É uma estupidez começar logo com o Mexico em gestão. O Mexico devia ser em engenharia ou economia. E depois tinha possibilidade, o segundo ciclo. E se eu fiz política, fazia em gestão. Então eu vou fazer o Mexico. Quando eles vão para a gestão, não é? Sobretudo se forem para católico, do Porto, bem. Agora, quando vão para mar, em comunicação, Relações internacionais. Relações internacionais. A minha teoria é que vai para relações internacionais é que nem sequer sabe matemática fazer economia aos escola. Isso é que é complicado. Eu, de qualquer maneira, eu devo dizer-vos que há. Eu não tenho mais questão da segunda geração, da nova geração, neste último curso, e há um fenómeno que está a acontecer, que é um fenómeno muito curioso. Nós temos agora em abril a quarta edição do tal curso de Facebook. São 22. Está limitado a 25 e desta vez tive 22. Eram maioritariamente da segunda geração e eram maioritariamente mulheres. É um fenómeno curioso, que é os fundadores, que quando antigamente não tinham um filho, eram uma desgraça, suicidavam-se. Agora, não, agora passam as empresas às filhas. Tinha lá duas irmãs, não é? Que estão a administrar uma empresa industrial, da área de leiria, impecáveis. Sinceramente, isto não eram isto. Portanto, e eu tenho visto coisas boas na segunda geração. Tenho visto coisas boas. As coisas são menos boas. Agora, de facto, engenheiros na segunda geração tenho visto muito bom. E eu acho que é um bocadinho a ideia, é um bocadinho. Os miúdos, vão lá ver, os miúdos nascem viverem. São formatados para que no futuro vão trabalhar para a empresa. Não é? Também gostam de boa vida, os pais dão-lhes tudo e tal, não é? E, portanto, a engenharia isto é mais pesada, a gente aqui está tudo careca, não sei o quê. Há um bocadinho esse efeito. Agora, de qualquer maneira, a boa notícia é que vão muito para a gestão. Ir para a gestão é bom. Porque, apesar de tudo, percebem a necessidade de ter engenheiros, percebem, já sabem o que é as convocações, sabem o que é fazer o plano de logística, ou seja, já sabem pelo menos quem é que tem que contratar e quem é que tem que ir buscar para realizar bem, digamos assim, as coisas. Já não é mal. Não é mal. Professor, temos Tem mais mais questões. Temos. O Ricardo Graça com a seguinte questão. O poder de decisão nas empresas familiares é rápido. Não pode o poder de decisão numa empresa não familiar ser igualmente tão rápido? Normalmente não. Normalmente não, porque as empresas não familiares têm processos e metodologias de decisão que, para respeitarem códigos de compliance, etc., não permitem a mesma rapidez de decisão. Portanto, é uma vantagem clara das empresas familiares a rapidez de decisão. Obrigada, professor. O Eduardo também colocou aqui outra questão. Considera que o caso Mota-Engil foi uma boa sucessão?
Mota Gil tem uma história muito curiosa. Eu telefonei ao António Mota, que é seu amigo, já há muitos anos, ele é a nossa idade, a nossa geração. E disse, olha, António Mota, eu estou a telefonar para dizer o seguinte, eu já me emociono com poucas coisas. Li uma entrevista do seu sobrinho e fiquei impressionado, pá. Raramente tenho visto entrevistas, pá, tão bem feitas e tão bem dadas, pá, como o seu sobrinho. Portanto, eu quero felicitá-lo, eu acho que a Mota Gil está bem. Um miúdo, ele tem 40 e poucos anos, está a idade certa de tomar conta de ser o CEO do grupo, é com 40 anos. Eu fui presidente da Portugal Telecom com 44 anos, porque agora, se me fizessem presidente da Portugal Telecom, eu dizia, eu para isso, já não quero. Portanto, há uma idade para ser CEO de uma empresa, tem que ter gente, viagens, etc. Eu dormia nos carros, nos aviões e tal, agora já não faço isso. Porque ele deu uma entrevista no Conselho. E o António Mota disse assim, estamos ao Luís, nós preparámos-lo completamente. E então o que é que ele fez? Eles tiveram, quando o António Mota deixou de ser o CEO da empresa, não transferiu o poder do CEO diretamente no membro da família. Ele primeiro teve o Jorge Coelho, depois teve o Luís Parreirão. O Jorge Coelho fazia a harmonia, digamos, da família, o Jorge Coelho era o velho, sei lá. E, portanto, e o Luís Parreirão quer. O Luís Parreirão é o cuidado, digamos, de Estado. Portanto, e foram preparando, e foram preparando vários membros da família, não é? Vários sobrinhos. É engraçado que no grupo Amorim também, normalmente, a sucessão dá-se tipo sobrinho. Claramente, o Roberto Amorim era sobrinho do não sei de quem, o António Tony, que agora é sobrinho do Neto Amorim. Mas e prepararam, ele disse assim, olha, ele esteve na Polónia, pá, esteve no Peru, pá, fez curso em todo lado, é engenheiro civil, etc, completamente preparado. E só no momento em que nós achamos que ele estava completamente preparado, é que o propusemos para si. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma grande expectativa de que a Mota Gil, na minha opinião, eu não conheço o sobrinho, conheço muito bem o António. Agora, mas a entrevista que ele deu foi excepcional. Pá, rigoroso, pá, discreto, tranquilo, muito bem, pá, não fechou problemas, pá, fantástico. E, portanto, eu acho que a empresa está muito bem entregue. É uma solução de sucesso. É filho de uma irmã. Eu conheço outro caso que achei essa piada de tal Volga, em que há dois irmãos, havia vários, entregaram a um headhunter a tarefa de escolher qual era o ficava. Não foi a família, foi o headhunter que escolheu. Também deu uma entrevista ao Expresso excelente, com as ideias todas alinhadas, também acreditei. Há casos de sucesso. E está tudo escrito, eu costumo dizer, está tudo no livro. Eu tenho aí 20 livros, ou 30, de direitos aqui. Tenho todos os livros para frente, porque eu vou-os comprando e tal, para ir a coisa à biblioteca, nunca fui. E, portanto, é um vício daquilo. E, portanto, está tudo escrito. Agora, o Mota Gil, a solução é boa. É boa, claro. Muito bem. São mais questões? Foi um gosto. Eu gosto muito sempre de vir aqui. Lembra-me o sofrimento lá de cá andei. Eu já sou de 6 anos. Há um colega meu, há um colega meu que diz que quando acabou isto, mais velho do que eu, já disse assim, quando eu acabei o técnico, assim, se eu fui capaz de fazer isso, eu fui capaz de fazer qualquer coisa na vida. Muito obrigado. Agradecemos ao engenheiro Luís todo bom, que aqui esteja metido, como viram. Ele tem o conhecimento dos modelos teóricos, tem uma visão sistémica e tem experiência prática dos casos. Portanto, conjuga as três facetas para dar aqui uma visão completa de como é que estes eventos funcionam. Portanto, como eu vos disse, não se arrependeram do vosso tempo de vir aqui ouvir. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela ajuda. Obrigada. Obrigada. Muitas felicidades a todos. Na próxima aula. Obrigada, boa Muito tarde. obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Foi muito importante, vai falar de lei económica e gestão da empresa. Exatamente. Vai mostrar que a teoria económica deve ser usada aqui bem, com cuidado.